Salmo 35, 27 diz que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. Eu gostaria que você entendesse comigo que prosperar não apenas envolve o conceito financeiro. É claro que a prosperidade envolve você adquirir uma melhor vida financeira e mais recursos dessa natureza. Porém, prosperar também significa amadurecer, desenvolver-se, crescer, progredir. Então, querido, as pessoas que temem ao Senhor, Deus ele se agrada quando essas pessoas amadurecem. Deus tem prazer quando essas pessoas crescem. Deus tem prazer quando essas pessoas se desenvolvem em todas as áreas da sua vida. Então, a pergunta é, por que muitos de nós temos dificuldade em prosperar? Provérbio 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais crescerá, jamais amadurecerá, jamais irá progredir. Aquele que encobre as suas transgressões jamais vai se desenvolver satisfatoriamente. Mas aquele que as confessa, que confessa os seus erros, as suas transgressões, alcançará misericórdia. Então, lendo novamente Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós vemos aí neste provérbio duas verdades para que eu e você possamos alcançar a prosperidade que nós tanto desejamos e que vai trazer prazer ao nosso Deus, vai trazer uma alegria ao Senhor. A primeira verdade é que esconder os nossos pecados, outra versão, se não me engano, a NVI diz, aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Então esconder os nossos pecados vai impedir que nós venhamos a progredir. Salmo 32, o salmista diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos sofreram, eu sofri, toda a minha vida foi de mal a pior, e você pode ver ali toda a dinâmica do pecado, da situação que acometeu o salmista. E ele diz assim, mas quando eu confessei, então quando nós escondemos os nossos pecados, nós estamos nos colocando num lugar de não prosperar, de nunca prosperar. A situação que acomete é aquele que muitas vezes encobre os seus erros, as suas transgressões. E querido, eu preciso ser muito sincero com você. Todos nós temos essa dificuldade. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Talvez no nosso relacionamento somos cheios de razão. Talvez diante da igreja nós achamos que o pastor está errado, que aquele está errado, que a música que está tocando não é a melhor. E nós começamos a achar um monte de coisa e temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros. E achamos sempre nos comparando com alguém que somos melhor que aquele. Eu até posso errar, mas eu não sou como aquele irmão. Eu não sou como aquela pessoa. Eu não sou como aquele um. Então, quando nós nos comparamos, temos uma tendência de nos achar algumas vezes melhores porque não cometemos pecados tão grosseiros. Mas se eu e você não temos prosperado em alguma área da nossa vida, talvez algum pecado esteja nos impedindo de crescer e de prosperar. Então, a primeira verdade indiscutível, dita pela palavra de Deus, é que um pecado, uma transgressão escondida, ela impede-nos de prosperar. A Bíblia é enfática. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Eu não quero me colocar neste lugar de nunca prosperar. Por quê? Porque a minha prosperidade vai trazer ao Deus que eu amo um grande prazer. A minha prosperidade, o meu crescimento vai trazer alegria ao meu Pai. Vai trazer alegria ao Deus que morreu numa cruz para que eu pudesse prosperar, para que eu pudesse crescer. Da mesma forma, Deus ele não tem prazer na sua derrota, Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz o profeta Ezequiel. Mas o Senhor tem prazer que o seu servo prospere. Meu amado, então a primeira verdade, esconder o nosso pecado, jamais vai fazer com que a gente prospere. E a segunda verdade é assim, aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então nós vemos que a primeira verdade é que se eu esconder, eu não vou prosperar. E a segunda verdade, tão importante quanto, é que se eu confessar e deixar, me arrepender, eu vou alcançar misericórdia. Ou seja, o Senhor vai me perdoar do meu pecado. O Senhor ele vai colocar a sua graça sobre a minha vida. O Senhor ele vai derramar o seu amor sobre mim. O Senhor então vai me colocar numa condição de crescer, de amadurecer, de romper com tudo aquilo que pode estar atrapalhando o meu crescimento, atrapalhando o meu melhor desenvolvimento. E aí sim eu virei a prosperar para a alegria
do Senhor. Então, querido, eu quero deixar essa palavra para você. Confesse as suas transgressões, não esconda o seu pecado, porque a sua prosperidade vai trazer prazer a um Deus que te ama. Deus te abençoe em nome de Jesus.